E quando nós temos a oportunidade de reunir 4 grandes escritores para falar acerca dos seus escritos e daquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, é verdadeiramente um presente, não somente para mim, mas para toda a Igreja de Cristo que hoje tem a oportunidade aqui de nos ouvir e de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no coração dos amados irmãos para este trimestre, que está em andamento, diga-se de passagem, um trimestre muito valioso que nós temos estudado. Nós vamos dar aqui 20 minutos para cada um falar acerca da temática que escreveram para este trimestre, fazendo um resumo, o objetivo central, e no fim vamos fazer algumas perguntas aqui aos irmãos. Vamos deixar o pastor Elianai Cabral, por último? Deixar o pastor Cabral por último. Nós temos algumas perguntas, pastor Elianai Cabral, a próxima ao final desta live. Eu estou aqui para tentar responder, né? Vamos começar pelo irmão mais jovem, nosso irmão Tiago Paziriel, que está aqui conosco hoje. Amém, meus queridos. A paz do Senhor a todos, tudo bem? Pastor Luiz Henrique, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme, é uma honra muito grande. Pastor Marcos Tedesco também. E o pastor Elianai Cabral, alguém de longa estrada. Nunca imaginei um dia poder estar dividindo tela com o senhor agora, nem ser compartilhar um trimestre com o senhor como comentarista. Então é uma honra muito grande para mim, para a minha vida, nesse início da minha jornada como escritor. Eu já escrevi, inclusive, também comentei a revista de juvenis, também desse atual currículo, falando sobre uma viagem no Antigo Testamento, e também o prazer de comentar agora a revista de adolescentes, que é a história do povo escolhido. Então, sem mais delongas, para não perder tanto tempo, essa revista, ela é a revista do segundo ano desse período de 2 anos que o currículo infanto-juvenil ele funciona. Então, ele funciona a cada 2 anos, depois de 2 anos ele volta. Então, ele é o segundo ano. E aqui, a revista do primeiro trimestre, ela trabalha o livro de Gênesis. E pelo fato da revista do primeiro trimestre, da classe de adolescentes, trabalhar o livro de Gênesis, naturalmente, o primeiro trimestre trabalhou também a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e, por fim, ali com José. E a revista, que é a História do Povo Escolhido, é uma proposta de fazer uma história de Israel no Antigo Testamento, mas uma história profundamente bíblica, com muitos versículos bíblicos, com muitas referências bíblicas, e como no primeiro trimestre a história dos patriarcas já é trabalhada, já é tratada, então nós vamos ter como ponto de partida a estada do povo de Israel, do povo hebreu, melhor dizendo, enquanto ele estava já no Egito, porque eles vão se entender como um povo de fato, e não mais como um clã, que podemos dizer que começa com um homem, um casal, depois esse casal se torna uma família, e mais na frente ali temos Isaac com Rebeca, vem ali os gêmeos não idênticos, e depois vem Jacó, e com Jacó, que tem ali suas esposas, suas concubinas, se dão origem ali às 12 tribos, por meio dos 12 filhos de Jacó. Então, é esse imenso clã de Jacó que vai para o Egito, que foi para o Egito. Então, esse imenso clã de Jacó foi para o Egito, e ali eles cresceram e se multiplicaram. E o que aconteceu no Egito que chamou muita atenção, nos chama muita atenção? É o fato de ter surgido um faraó que não conheceu José. Então, essa história de um faraó que não conheceu José é porque houve ali uma troca de dinastia no Egito. Então, como pode alguém que interpretou sonho, que teve a história tão conhecida, ter surgido um faraó que não conhecia a história dele, e tendo um povo ali muito grande, que era ali do povo de José, e um faraó não conhecer? A justificativa é porque houve uma troca de dinastia ali. Então, uma nova dinastia assumiu, uma dinastia que não tinha afinidade com a história, surgiu
ficou com medo daquele povo. Então teve toda aquela questão da ordem para as parteiras, Sifá e Puá, para que elas pudessem ali assassinar os meninos. E é nesse contexto ali da ordem de se mandar matar os meninos que vem a história de um dos grandes personagens quando nós falamos da história do povo escolhido, que é a história de Moisés. Então, já que na primeira lição, nós já abordamos, inclusive, a história de Moisés, que é um personagem central nesse contexto de o povo estando ali no Egito e para a saída dele no Egito. E Moisés tem aqueles 3 períodos de 40 anos que são relatados ali na pregação de Estevão. São 40 anos sendo criados no Egito, 40 anos ali peregrinando pelo deserto de Midian, onde ele se casa, constitui família, e depois quando ele é chamado por Deus ali em meio à sarça ardente. Mas até mesmo antes desses períodos de 40 anos, o que chama a atenção é toda a história de Moisés, quando ele ali, a mãe dele, o esconde por 3 meses, porque o menino é formoso, aí coloca ali as margens do rio, ele é encontrado ali pela filha de Faraó, então a filha de Faraó decide adotá-lo, e Miriam tem um papel ali, como irmã mais velha, fundamental, que quando precisa de uma ama de leite, ela sugere que a própria mãe amamente ali a criança. Então, a história de Moisés é uma história fascinante, pela pregação de Estevão, em Atos capítulo 7. Tem esses 3 períodos de 40 anos, e tem um momento que ele é chamado por Deus na sarça ardente. E esse momento é um momento crucial para que nós possamos entender como que esse povo vai se desenvolver a partir daí. Porque foi um povo que se entendeu como povo num contexto de uma nação estrangeira. Eles não tinham uma terra própria, eles não tinham uma terra que era deles. Então, eles foram se entender como um povo no Egito, numa terra estrangeira, com costumes que não eram deles, com alimentação que não era deles, e até mesmo com uma questão religiosa ali que eles não entendiam muito bem qual seria dele. O que eles tinham era uma tradição oral muito forte, e eles tinham vivido a questão de uma promessa que foi feita a Abraão, que eles passariam 400 anos ali naquela terra e que sairiam dali. Como a tradição oral era algo muito forte, presente naquele povo, naquela cultura, essa promessa, ela foi passada adiante, o povo tinha essa expectativa de que um dia eles sairiam dali. E de fato aconteceu. Moisés ali coloca uma série de empecilhos por causa da primeira parte da vida dele no Egito, que ele se acha no direito de ser o juiz, porque não, agora eu já tenho 40 anos, fui criado em toda a cultura do Egito, aprendendo todo o conhecimento. Então ele sabia, por mais que foi criado no Egito, que ele não era o egípcio, ele sabia quem era o povo dele. Ele sabia que era o povo dele que estava sendo escravizado. E pelo fato dele saber quem era o povo dele, quem eram os egípcios e de que povo ele fazia parte, fica bem nítido que essa tradição oral, ela foi passada não só para Moisés, mas também para o povo, de um modo geral. E ali Moisés ele se põe ali como uma espécie de juiz quando vê uma opressão ali física de um egípcio para com o hebreu, e ele acaba matando aquele hebreu. E quando ele vê 2 hebreus ali brigando, ele vai separar, eles jogam na cara de Moisés, digamos assim, ó, quem te constituiu juiz e príncipe sobre nós, vai fazer conosco como fez com o egípcio, e ali ele foge para o deserto. E depois ali no deserto, que tem todo o contexto do chamado dele. No chamado dele, ele se põe ali como alguém que não tem condições de ir. Não, eu matei alguém lá, se perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou fazer, eu preciso de um sinal, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E para cada empecilho que ele colocava, Deus tinha uma resposta e uma solução para cada empecilho que ele colocava. Se ele colocava uma barreira, colocava algum abismo, Deus derrubava aquela parede, construiu uma ponte para que ele fosse cumprir o chamado. E Moisés, ele é um ponto muito importante por causa, sobretudo, das 10 pragas. Agora vou avançar, acelerar um pouquinho, por causa do contexto das 10 pragas e por causa da instituição da primeira festa. Nós celebramos aqui, domingo passado, a Páscoa cristã, mas a Páscoa ela é uma celebração de origem judaica.
tem aquela toda história de que o faraó endurece o seu coração, e são 9 pragas em que o faraó endurece o seu coração, até que vem o anúncio da morte dos primogênitos. E é nessa transição da 9ª para a 10ª praga é que vem a Páscoa, o mandamento da celebração da Páscoa. Então, quando nós vemos o início da Páscoa, vê o anúncio da morte dos primogênitos. Então, para quem quiser que o seu filho, seu primogênito, não seja morto, precisa fazer o seguinte: comer ali o pão sem fermento, comer as ervas amargas e sacrificar um cordeiro. Se o vizinho não tiver, divide com ele, pega o sangue e salpica ali nas portas. E ali vem aquela história que o anjo vem e é como se ele passasse, ele pulasse as casas das pessoas que tinham a marca do sangue do cordeiro. Ele passava sobre essas casas. E ali veio a morte dos primogênitos e o povo foi e saiu do deserto. E aí, nas lições seguintes, eu vou abordar a questão da saída do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a importância ali da coluna de fogo e da nuvem, como que Deus se fez presente, como Deus orientou e guiou o povo por meio da coluna de fogo, da coluna de nuvem, toda a peregrinação no deserto, e a maneira como Deus trabalhou no deserto foi uma maneira que Deus nunca mais repetiu essa maneira de trabalhar. Deus nunca mais trabalhou da mesma forma na vida do seu povo. Você quer água? Fala rocha que vai sair água. Você vai até bater na rocha, vai sair água. A água amarga vai ficar doce. Quer comida? Vai vir comida do céu. A roupa não vai envelhecer. Eu vou ajudar no clima. Então, todas essas questões, a maneira que Deus trabalhou no meio do povo durante o período de deserto, foi um período único na história de Israel. Nós vamos ver algum ponto ou outro ali com a passagem do Rio Jordão, vendo ali com Josué, com Elias e Eliseu, mas não se compara ao Mar Vermelho. Não é dessa forma. Nós vamos ver ali o azeite da viúva multiplicando, mas não é o maná caindo todo dia do céu, sabe? Então, ali o contexto do deserto também é muito importante para a constituição desse povo, porque Deus dá no deserto todo um código de santidade, como eles deveriam viver, qual era ali a maneira que ele queria ser adorado, ordena a construção do tabernáculo, dá os 10 mandamentos. Olha só quanta coisa acontece no deserto. Então, como o povo deveria viver, se comportar, seu código de santidade, como deveria adorar. Então, todo esse contexto de uma identidade nacional, ele foi dado durante a peregrinação do deserto. Mas foi também um período ali conturbado, né? Porque tivemos ali os rebeldes, tivemos os murmuradores, e ali foi um período meio conturbado para o povo. Os próprios espias que voltaram com relatório negativo. E depois a história avança, Moisés e toda aquela primeira geração, nem Moisés, nem Arão, nem Miriam, e nem a primeira geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, adentraram a terra. Então eles chegaram diante do Rio Jordão, e com Josué lidera o povo, eles atravessam o Rio Jordão, e tem todas aquelas batalhas, aqueles conflitos com os povos cananeus, que Deus queria que todos eles fossem tirados de lá. Mas ali Josué, ele tirou alguns, não tirou outros. Nós vemos ali alguns povos que fizeram alianças com ele. Então, é interessante até observar que os jebuseus continuaram vivendo no meio da terra prometida até os dias de Davi, que a cidade de Jebus, ela é conquistada por Davi, e ali Davi, ele faz de Jebus a cidade de Davi, transforma ela em Jerusalém, e ali faz de Jerusalém a capital de Israel. Ou seja, era para Josué ter expulsado mais povos ali, mas alguns povos continuaram vivendo ali. E alguns eles fizeram aliança. E depois deles acomodados ali, não teve uma sucessão, digamos assim, como teve de Moisés para Josué, e ali entra o período dos juízes, que é aquele período que cada um fazia o que queria, então cada tribo ficou meio que vivendo isolada, não tinha meio que uma identidade nacional bem definida, e que depois que passa esse período dos juízes, vem Samuel e vem para ser aquele juiz de transição, do período de uma teocracia para uma monarquia.
escolha de Saul. Davi é trabalhado aqui como o principal rei da história de Israel. Depois vem o seu filho Salomão. Por mais que Davi teve seus erros, seus problemas, é com Davi que a Arca da Aliança volta, é com Davi que a nação, o reino, melhor dizendo, passa a ter uma capital. Então Davi, ele é um rei muito importante, derrota muitos povos, derrotou muitos povos inimigos. Então ele tem uma importância muito grande, mas sobretudo por trazer a arca de volta. Ele tem a ideia da construção do templo, não pode. Depois vem a história de Salomão, e Salomão é o último rei daquilo que nós entendemos como o reino unido de Israel. E após esse reino unido de Israel, Salomão ali comete os seus erros também. Deus falou para ele não ficar com muitas mulheres, ele decidiu ficar com muitas mulheres. E o reino dele foi dividido porque o coração dele se derreteu. Foi uma estratégia dele de fazer alianças políticas por meio de casamentos para que ele pudesse conseguir uma expansão do território e paz entre as fronteiras. Mas acabou que quando essas mulheres pagãs, adorando seus deuses, ele adorava, acabou adorando também, fazendo sacrifícios, e isso trouxe complicações para ele dividindo o reino. E aí Roboão, que é o seu filho, que decidir seguir o conselho dos mais jovens e não decidir seguir o conselho dos mais velhos, e ali o reino é dividido e vem toda a história do reino dividido. Então nós vemos o reino do norte sendo ali um reino que teve, na sua totalidade, reis ímpios, com algum rei se arrependendo em algum momento, e o reino do sul ficando ali com a dinastia davídica, digamos assim, sempre tendo alguém ali da dinastia de Davi presente no trono, por mais que tiveram algumas tentativas ali para destruir a genealogia de Davi. E depois disso, no reino dividido, eu vou abordar aqui alguns profetas, por falta de espaço, não dá para abordar toda a questão do movimento profético, mas eu cito alguns proféticos, que é no período do reino dividido, em que o movimento profético entra em ebulição, que surgem muitos profetas. Nós vamos ver ali Samuel, uma escola de profetas, nós vamos ver Natã com Davi, mas após o reino dividido, os profetas assim surgem de uma maneira impressionante. Mas por quê? Foi um período de grande desvio da nação, sobretudo do reino do norte e posteriormente no reino do sul. Depois nós abordamos ali o período dos cativeiros, o reino do norte é praticamente ali destruído pela Síria, tem toda uma mistura étnica por causa da maneira como o reino assírio fazia suas dominações. Eles traziam povos de outras nações para morar na cidade dominada, e ali tinha toda uma perda de identidade, de língua, de cultura, e daí, por causa disso que surgiram ali os samaritanos, e tem a rixa dos judeus com os samaritanos, e tem ali o cativeiro do reino do sul, que é o cativeiro da Babilônia. Então aqui a minha última lição aborda como esse exílio e a esperança, e mostra ali alguns profetas profetizando que um dia eles retornarão ali para Israel. Então acho que eu não estourei aí os meus 20 minutos não, acho que eu consegui avançar aqui bem, tratar aqui alguns dos principais pontos e não estourar aí o meu limite de tempo permitido. Tá bom, pastor Luiz Henrique? Mas se tiver alguma pergunta, alguém quiser mais alguma observação, mais alguma explanação, estamos aqui à disposição, mas eu vou respeitar o tempo que me foi determinado. Amém?